É uma alegria estar aqui com vocês toda sexta-feira para partilharmos, para aprender uns com os outros, sempre tendo foco a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor para cada um de nós, porque é isso que nós queremos viver. Queremos viver a presença de Deus nos nossos relacionamentos, no nosso matrimônio, no nosso relacionamento de namoro, de noivado e também com os nossos familiares, na nossa casa, no nosso lar, com os nossos amigos, em todas as áreas da nossa vida. Queremos que Deus esteja presente, queremos que Deus seja o centro da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Nosso tema de hoje está bem bacana, os temperamentos. E nós vamos estudar através desse livro, Os Temperamentos, Conhece-te a Ti Mesmo, do padre Conrad Rock. Nós vamos aprender um pouquinho sobre os nossos temperamentos, qual é o meu temperamento, como eu me comporto, o que eu devo fazer para melhorar, para ser melhor a cada dia. Esse conjunto de reações, que são esses 4 temperamentos que nós podemos ter, que são colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Falar de temperamento, gente, é observar também as nossas formas de reação diante de alguma situação. Algumas pessoas, diante do perigo, diante de alguma situação, tendem a reagir mais energicamente, rapidamente, outras mais lentamente, outros têm uma resposta curta, enérgica ou ainda de forma apática, e cada um reage de uma forma. E é sobre isso que nós vamos partilhar hoje, para nós conseguirmos pensar bem e descobrir qual é o nosso temperamento. Qual seria o meu temperamento, aquele que combina mais com a minha pessoa, com as minhas reações. Nós podemos observar que na criação, Deus ele dotou cada um de nós, cada sexo com sua peculiaridade. Os homens mais atentos aos sons, mais atentos à localidade do som, e as mulheres mais atentas às formas, às cores, ao que existe ao redor. Às vezes mais sensíveis também, Os homens às vezes mais fortes diante de algumas situações. Da mesma forma, Deus fez com os animais. É o que nós chamamos de temperamento animal. O coelho é diferente do cachorro, Você não colocaria um coelho para vigiar a sua casa, mas você colocaria um cachorro de uma raça específica, aqueles que têm a reagir mais rápido, a proteger, a serem às vezes mais bravos. E da mesma forma, os temperamentos, eles são assim, o temperamento do ser humano, As formas que nós podemos agir ou reagir diante de determinadas situações. E isso, gente, é um dom de Deus. Isso é lindo, Os temperamentos, cada um feito de uma forma, cada um tendo uma forma de pensar, uma forma de agir. Essa complexidade do ser humano. Uma sociedade sem líderes, ela não prosperaria, Da mesma forma que não aconteceria sem filósofos, sem artistas, sem sapateiros, sem cozinheiros. Cada particularidade forma um todo. E que o conhecimento de nós mesmos, que é necessário, possa nos aproximar de Deus e nunca servir de muletas para um engessamento da nossa conduta. Os santos, que são os maiores mestres na ciência da santidade, insistem nessa importância de nós conhecermos bem a nós mesmos para ajudarmos a realizar a nossa vocação. Quando nós nos conhecemos, quando nós conseguimos entrar dentro de nós, entender dos nossos sentimentos, dos nossos temperamentos, nós começamos a nos conhecer melhor como família, a conhecer melhor os outros e assim nos amarmos mais, aceitar o outro assim como ele é, ajudar o outro a ser melhor, dar grandes passos assim no caminho da santidade, da nossa conversão. Hoje nós vivemos em um tempo difícil. Nós sabemos, de como o inimigo tem nos atacado, tem atacado a família, tem atacado os cristãos, a nossa fé, os nossos valores. E por isso é necessário nós estarmos unidos a Deus em primeiro lugar. Buscar esse conhecimento de nós mesmos através de Deus em primeiro lugar. Porque a nossa vida está cheia de dificuldades. Por isso é necessário, hoje, temos essa necessidade da formação do caráter, Então, aquele que quiser ser um bom cristão tem necessariamente que seguir e procurar meios e caminhos diferentes dos que os mundanos seguem, do que aquilo que o mundo nos ensina, do que aquilo que o mal prega. Precisamos nos decidir e seguir o caminho certo. A fé
requer também ação. Então, é conhecer a Deus e querer viver esse caminho, querer seguir esse caminho de santidade. E o conhecimento de nós mesmos traz isso em nós, né? Um sincero conhecimento de si mesmo, das forças do corpo e da alma, dos pontos fortes, das fraquezas pessoais, das qualidades e defeitos que cada um de nós temos. Conhecer a nós mesmos, o que é necessário, né? E o conhecimento do temperamento que Deus nos deu tem sido considerado pela tradição, né? Tem sido de grande ajuda para saber viver melhor, enfrentar as dificuldades da existência e, sobretudo, empreender o caminho da santidade. Quando nós nos conhecemos, né? Conhecemos a nós mesmos, nós começamos a entender também o que é certo e o que é errado. Tudo isso é importante no nosso autoconhecimento. E com isso nós percebemos que cada vez mais uma educação completa ela não exige apenas o trabalho do intelecto, mas um trabalho também da vontade e do coração. E o que isso quer dizer? Que a capacidade intelectual não é prova de que um homem será capaz de dominar as dificuldades da vida e aderir aos princípios corretos da ação em tempos de angústia. Apenas uma vontade forte e um caráter firme podem capacitar o homem a resistir a tais provações inabaláveis. Porque a nossa vida é cheia de dificuldades, de provações. Por isso a necessidade e a importância da formação do caráter, de conseguirmos dominar todos os nossos impulsos, de guiá-los, de dobrá-los na força da nossa personalidade. E a formação do caráter, ela requer antes de tudo o conhecimento de um ideal, de um valor, de um esforço, né? Que muitas vezes vem do nosso berço, ensinado por nós, pelos nossos pais, os nossos valores, os valores cristãos. Requer também um conhecimento justo de si mesmo, do seu corpo, da sua alma, dos seus poderes, da sua força, dos seus pontos fracos, dos seus defeitos e qualidades. Conhece-te a ti mesmo. E nós somos conscientes das nossas falhas. Temos no nosso coração um grande desejo de eliminar esses traços de personalidade que não nos agradam, né? Para alcançar uma maior harmonia conosco e com os outros. E esse conhecimento desses 4 temperamentos vem nos mostrar, nos fazer entender e dominar as situações da vida cotidiana. É um conhecimento curto, mas valioso, que vai nos ajudar a ser melhor. E um dos meios mais seguros para aprender a conhecer a si mesmo é o estudo dos temperamentos. Porque se um homem conhece perfeitamente o seu temperamento, ele pode facilmente aprender a guiar e controlar a si mesmo. E se for capaz de discernir o temperamento do outro, poderá também compreender o outro e ajudar o outro a ser melhor. Se nós começarmos a observar as pessoas, né, as reações, as experiências delas diante de alguma situação, nós vamos perceber que é bem diferente, que cada um reage de uma forma. Pode ser rápida ou lenta, pode ser curta ou pode ser longa. Essa maneira de reagir, né, esses diferentes graus de irritabilidade, de excitabilidade, é o que chamamos de temperamento. E como eu falei no início, há 4 tipos de temperamento, que é o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. O sanguíneo ele é rápido, mas pouco profundo, com uma irritabilidade superficial. O colérico ele é rápido, mas forte e perdurável em sua reação. O melancólico é lento, mas profundo. O fleumático é lento, mas pouco profundo em sua irritabilidade. E os 2 primeiros são chamados extrovertidos e os outros 2 são introvertidos e reservados. E eu quero agora colocar para vocês uma frase que está aqui no livro que vem nos ensinar muito. As modificações ou as diferenças dos estados gerais da alma se referem menos ao conhecimento que ao sentimento, ou seja, menos ao espírito que ao coração. Nem tanto no modo de conhecer, quanto na maneira de sentir, se manifesta de que modo o coração, centro dos sentimentos e afetos, é, em cada pessoa, mais fácil ou lentamente, mais profunda ou superficialmente irritável.
Essa diversa irritabilidade do coração ou a diversa índole com que uma alma se inclina a um determinado sentir se chama temperamento. Considerando os traços fundamentais dos temperamentos individuais e agrupando-os segundo sua semelhança, pode-se dividi-los em 4 grupos, aos quais já a antiguidade de seus nomes estáveis, unindo teorias arbitrárias com observações acertadas: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Esses temperamentos se distinguem entre si. A irritabilidade do sanguíneo é fácil e superficial. A do colérico, fácil e profunda. A do melancólico é lenta e profunda. E, por fim, a do fleumático é lenta e superficial. Visto que coração, o sentimento e o afeto, está tão intimamente relacionado com o espírito e a fantasia, e sua diversa irritabilidade tem, consequentemente, uma diversa atitude na própria razão e na própria fantasia. O temperamento é, pois, uma disposição fundamental da alma, que se manifesta particularmente quando esta recebe uma impressão do pensamento, seja por ideias acerca de algo ou apresentações de imaginação, seja por acontecimentos exteriores. O temperamento nos dá a resposta a essas perguntas. Como se conduz o homem? Que sentimentos o detém? O que o impulsiona a agir quando algo o impressiona? E aqui nós vamos aprendendo, né, gente, com esse livro, como se comporta uma alma quando ela é repreendida, quando se ofende, né, quando é ofendida, quando percebe em si certa simpatia, outra vez uma antipatia por tal pessoa, ou quando de repente se vê sozinha na rua à noite, numa rua deserta, lhe sobrevém o pensamento de um perigo iminente. Como nós reagimos? E aqui nós temos algumas observações que vão nos ensinar a distinguir quais são os nossos temperamentos. Então, diante de tais situações, se a alma ela se irrita com rapidez e força, ou ao contrário, ela age com lentidão e debilidade. Sob tais impressões, a alma se sente impulsionada a reagir de imediato ou se sente inclinada a esperar e ficar tranquila. Tais situações movem-na a reagir com ardor ou a prostrar-se em um estado de passividade. Essa irritação da alma dura por muito ou pouco tempo. Tais impressões ficam gravadas na alma por muito tempo, de modo que apenas com uma recordação se renova a irritação, ou sabe a alma superar de imediato e com facilidade, de forma que a lembrança de uma irritação não chega a provocar uma outra? A resposta a essas perguntas nos leva aos 4 temperamentos e nos dá ao mesmo tempo a chave do conhecimento de cada temperamento particular e individual. Por exemplo, o colérico, ele se irrita fácil e fortemente. Ele se sente impulsionado a reagir de imediato. A impressão fica por muito tempo na alma e facilmente ele conduz a novas irritações. O sanguíneo, assim como o colérico, ele se irrita fácil e fortemente. Sente-se da mesma forma impulsionado a uma reação rápida. Mas a impressão ela se apaga logo e não fica por muito tempo na alma do sanguíneo. Então ele não guarda o rancor, né? O colérico já guarda. O melancólico, ele se irrita bem pouco diante das impressões da alma. A reação não se produz nele ou chega perto de certo tempo. As impressões, no entanto, ficam gravadas muito profundamente na alma, sobretudo se repetem sempre as mesmas coisas. E o fleumático, ele não se deixa afetar tão facilmente pelas impressões, ele nem se sente mais inclinado a reagir. E as impressões, por sua parte, logo desaparecem. Então, os temperamentos colérico e sanguíneo são ativos. O melancólico e o fleumático são mais passivos. No colérico e no sanguíneo, há forte inclinação para a ação. E no melancólico e no fleumático, ao contrário, há reação para a tranquilidade. Então, os temperamentos colérico e melancólico são apaixonados, comovem e repercutem muito profundamente na alma, ao passo que o sanguíneo e o fleumático não têm grandes paixões, nem causam fortes ímpetos na alma.
Se nós queremos conhecer os nossos próprios temperamentos, nós não devemos começar averiguando se temos ou não em nós os lados fortes e fracos, que nós falamos agora sobre o temperamento. Mas nós devemos responder, antes de mais nada, as 3 perguntas que nós vamos fazer agora. Diante de fortes impressões, a alma se irrita com rapidez e força, ou ao contrário, com lentidão e debilidade. Sob tais impressões, a alma ela se sente impulsionada a agir de imediato ou se sente mais inclinada a esperar? Essa situação da alma, ela dura por muito tempo ou por pouco tempo? Outra maneira muito prática para a gente conhecer o nosso temperamento será considerar essa pergunta enquanto se refere às ofensas que recebemos. De preferência, prestemos bastante atenção à seguinte ordem das perguntas. Quando nós somos ofendidos por alguém, nós costumamos aceitar as ofensas com dificuldade ou relutância? Eu costumo guardá-las em meu interior? Caso você responda, normalmente eu não consigo esquecer as ofensas. Eu guardo as ofensas dentro de mim. A sua lembrança fica se renovando em mim e me fazendo ser uma pessoa agitada. Por muito tempo eu me mantenho mal-humorado. Por vários dias e mesmo por semanas inteiras eu evito aquela pessoa que me magoou, que me ofendeu, e eu procuro não lhe dirigir mais a palavra. Se assim for a nossa resposta, certamente nós somos coléricos ou melancólicos. E nós podemos dizer, porém, se eu não costumo guardar rancor, nem me mostrar zangado com os outros por muito tempo, se eu não consigo deixar de lhes querer bem, apesar da ofensa, e mesmo que quisesse me mostrar mal-humorado ou emburrado, eu não posso fazê-lo por mais de 1 hora ou 2 horas. Neste caso, nós somos sanguíneos ou fleumáticos. Então, convencidos de sermos coléricos ou melancólicos, nós seguimos nos perguntando, sendo coléricos ou melancólicos. Afetam-me com força e rapidez as ofensas? Deixo transparecer minha agitação em minhas palavras e modos? Sinto um forte impulso para o conflito imediato e para a réplica ofensiva? Ou sou capaz de me manter exteriormente tranquilo enquanto ferve o meu interior? As ofensas me mortificam, perturbam e entristecem de tal modo que não encontro palavras convenientes ou o ânimo necessário para responder, resignando-me por isso ao silêncio? Com frequência não me sinto ofendido no momento da ofensa, mas caio em um estado de prostração extrema, algumas horas depois ou no dia seguinte. Se a nossa resposta à primeira série de perguntas for afirmativa, nós somos coléricos, e se for afirmativa a segunda, nós somos melancólicos. Chegamos então à conclusão de que somos sanguíneos ou flemáticos. Façamos então o seguinte interrogatório a nós mesmos, sendo sanguíneos ou fleumáticos. Ao receber uma ofensa, sinto-me inflamar e encolerizar no mesmo instante, querendo agir com precipitação, ou consigo manter a tranquilidade? No primeiro caso, nós somos sanguíneos, e no segundo, fleumáticos. Se apenas com esse exemplo podemos identificar o nosso temperamento, nós podemos também averiguar se possuímos as características particulares de cada temperamento. Nós podemos, com isso, aprofundar o conhecimento de nós mesmos, identificar especialmente o grau de desenvolvimento a que têm chegado os pontos fortes e fracos dos nossos temperamentos, descobrindo ao mesmo tempo as modificações que o nosso temperamento predominante pode sofrer ao se mesclar ao outro. Aparentemente, gente, parece ser difícil conhecer o nosso próprio temperamento e o dos outros, Contudo, essa experiência ela nos mostra que mesmo pessoas sem maior formação, chegam à maneira relativamente fácil desse conhecimento, do conhecimento do nosso próprio temperamento, do temperamento dos que as rodeiam, daqueles que seus subordinados, contanto que lhes seja dada a instrução adequada para isso. Nós conseguimos então investigar e observar estes temperamentos. E isso é muito importante, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Espero que a gente possa ter aprendido um pouquinho e nós vamos aprender juntos a ser melhor, a nos autoconhecer
e a melhorar a cada dia para nós mesmos e para os outros, né? E acima de tudo para Deus, que é o mais importante. Amém? Obrigado, Senhor, por essa noite, por este programa, por este conhecimento. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós, que cada um de nós temos a nossa individualidade, que cada um de nós fomos criados à sua imagem e semelhança, mas que cada um de nós temos um dom, algo de bom para oferecer e que nós podemos mudar, que nós temos a oportunidade de ser melhor, conhecendo a Ti, Jesus, seguindo os Teus mandamentos. E eu quero nessa noite colocar cada uma dessas pessoas que estão unidas a nós em oração. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E eu creio que o Senhor está no meio de nós essa noite, que o Senhor está nos abençoando, que o Senhor está abençoando a nossa casa, o nosso trabalho, que o Senhor está abençoando a nossa vida, a nossa família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Meu irmão, minha irmã, que a bênção de Deus possa chegar ao seu coração, à sua casa, à sua vida nessa noite. Abençoa-nos, Jesus. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por este conhecimento. Obrigado, Jesus, por nos permitir estar contigo. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe muito a sua vida. Tenha uma noite abençoada, tenha uma semana abençoada. E semana que vem nós estaremos juntos partilhando mais, louvando e adorando a Deus. Amém? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!